O surgimento da CLT do Brasil se deveu fundamentalmente ao crescimento da mão de obra assalariada urbana e as lutas que começaram a surgir, a fundação dos sindicatos, os conflitos e grandes greves que passaram a criar um ambiente de tensão entre capital e trabalho no Brasil. A CLT vem como uma tentativa do governo Getúlio Vargas de estabelecer um marco junto com o poder normativo da Justiça do Trabalho, junto com o atrelamento dos sindicatos ao financiamento do imposto sindical. A CLT vem consolidar uma série de leis e regras que estavam esparsas entre vários acordos coletivos, leis e decretos da época. Na verdade, a CLT se torna uma referência importante e a Carteira de Trabalho e Previdência Social, um documento muito popular. Ter carteira de trabalho significava ter acesso a uma série de direitos que o trabalhador sem carteira, o avulso, aquele que não tinha uma regularidade da sua contratação, não tinha acesso a esses direitos. Com o passar do tempo, os sindicatos buscaram, com diversas estratégias, se apropriar daquele instrumento para fazer enfrentamento e ampliar esses direitos. A jornada de trabalho e o direito à previdência social e ao salário mínimo foram referências fundamentais para organizar o mercado de trabalho no Brasil e para balizar a atuação dos sindicatos. Os sindicatos passaram a ter, uma grande parte deles, estratégias de contratação coletiva e buscando melhorar, através da negociação, categoria por categoria, os direitos da CLT com as especificidades de cada segmento da sociedade, da classe trabalhadora. Os que defendem a reforma trabalhista dizem que a CLT é velha. É um falso argumento. Na verdade, o Brasil custou muito a entrar na era dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas e previdenciários. Isso tem a ver com a nossa formação histórica, com as capitanias hereditárias, com as sesmarias, com o coronelismo. A Lei de Terras de 1850 garantiu a grande propriedade, a escravidão, que vem até o final do século XIX, e o 13 de maio de 1888 não garantiu aos nossos antepassados escravos o acesso à cidadania. Não conquistaram nenhum direito. Foram literalmente jogados na Rua da Amargura. Pouco antes de 1930, um presidente da República teria dito que a questão social no Brasil é uma questão de polícia. A CLT é de 1943. Historicamente, é muito próximo. E a CLT não incorporou nos direitos trabalhistas as trabalhadoras e trabalhadores rurais, como não incorporou também as trabalhadoras domésticas. Só nos anos 1960, 70, e para consolidar mesmo, só com a Constituição de 1988, é que as trabalhadoras e trabalhadores rurais, trabalhadoras e trabalhadores domésticos conquistaram a sua cidadania e os seus direitos constitucionais relativos ao trabalho e à previdência social. Eu creio que esse foi o grande referencial que balizou as lutas dos anos 40, 50 e 60, onde tivemos não apenas o salário mínimo e a previdência social, mas o próprio conceito do 13º salário, que foi uma luta imensa e que resultou num grande embate entre o governo Goulart e o empresariado, que era radicalmente contra a criação do 13º salário. De certa forma, o golpe de 64, entre outros motivos, entre a luta para romper o monopólio do petróleo, a luta para conter a reforma agrária, mas fundamentalmente havia uma tentativa de dominar e conter os avanços que o movimento sindical vinha conseguindo naquele período através de muitas lutas. Tanto é que a acusação contra Goulart era de que ele queria fazer uma república sindicalista, que ele queria estabelecer uma participação maior dos sindicalistas no governo e que isso poderia levar a um governo contrário ao interesse do empresariado e dos próprios Estados Unidos da América. Foi nesse período em que houve o golpe militar e durante o golpe se tentou reduzir a capacidade dos sindicatos atuarem na sociedade, não apenas na negociação coletiva, mas também da organização de setores, como por exemplo as cooperativas de crédito e as cooperativas de consumo, que eram instrumentos de disputa dos sindicatos com o setor privado. Com a redemocratização do país, com a fundação da CUT
e a criação do conceito também de central sindical, quer dizer, a perspectiva de ter uma representação de toda a classe trabalhadora, nós tivemos vários embates que resultaram no novo sindicalismo, um sindicalismo combativo, de certa forma guiado pela referência dos metalúrgicos do ABC, mas com a participação importante de outros segmentos como os bancários, os comerciários, os eletricitários e outros. Nós tivemos a constituição de um novo período de lutas que desagou na Constituinte de 1987 e 88, quando nós conseguimos ampliar os direitos dos trabalhadores e consolidar o conceito de direito social trabalhista na Constituição Federal, ou seja, registrar no texto constitucional um conjunto de regras que levou a classe trabalhadora a ter mais direitos e mais possibilidade de se organizar, mesmo com as limitações do artigo 8º da Constituição, onde manteve o conceito de categoria e manteve o imposto sindical como uma referência de financiamento da estrutura sindical. O governo Lula e o governo Dilma tiveram bases parlamentares heterogêneas e, portanto, havia muita disputa em relação a esse tema do trabalho e da Previdência Social durante o próprio governo Lula e governo Dilma. Nós iniciamos o governo Lula propondo uma reforma sindical e trabalhista, no sentido do quê? De consolidar a visão da negociação coletiva e da proteção ao trabalho. E, de outro lado, permitir que os sindicatos se organizassem de forma mais autêntica e mais representativa, garantindo que os sindicatos sejam efetivamente espaços de democracia para a classe trabalhadora. Houve uma tensão enorme, porque setores do sindicalismo mais conservadores e boa parte do empresariado se opôs a essa reforma, mesmo tendo sido uma reforma construída num fórum onde estavam presentes sindicatos e entidades empresariais. Durante todo o governo Lula e governo Dilma, nós buscamos sempre, a partir do Poder Executivo e com a disputa da base parlamentar, estabelecer melhor proteção e assegurar os direitos dos trabalhadores, inclusive com uma política que foi fundamental, que foi a valorização do salário mínimo. Nós tivemos, durante todo esse período, um crescimento de mais de 70% do valor real do salário mínimo, o que tem impacto não apenas para quem ganha o salário mínimo, mas porque os sindicatos passam a ter uma referência mínima de remuneração maior para começar a negociação dos seus pisos, que estão sempre acima do salário mínimo. Então foi um momento de muita disputa, porque havia uma discussão por parte do empresariado, que hoje se reflete no governo Temer, que é que o país não aguentaria esse aumento real. Mas foi esse aumento real, junto com outras políticas sociais e econômicas, que propiciou o aumento da riqueza interna, da renda interna, e permitiu a formação de um mercado de consumo de massas que desenvolveu muitas regiões do país e propiciou demanda para a indústria internamente poder ter esse mercado consumidor forte e que ajuda muito na estruturação dos setores econômicos.